Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao programa Algo a Mais desta segunda-feira. Hoje com o tema O Olhar e o Fazer da Escola na Atualidade. Nós estamos aqui com um oferecimento do Colégio Nossa Senhora Aparecida. Estamos com as coordenadoras, com a diretora, que vão falar um pouquinho sobre o ensino na atualidade. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui visto Regla sempre nos programas Algo a Mais. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira e um cenário que conta histórias. A Móveis Prata, transformando casas em lares. A Casa Gamba, responsável pelo meu cabelo, maquiagem, né? Um abraço, um agradecimento especial à Casa Gamba. A GB Vidros, pontualidade e satisfação para a tua obra. Ao RP Mercados, o nosso melhor é por você, lembrando que o RP está aberto de domingo a domingo até 9 horas da noite. E hoje em especial, um agradecimento ao Colégio Nossa Senhora Aparecida. E agora nós vamos iniciar esse nosso papo, lembrando que estamos com o tema O Olhar e o Fazer da Escola na Atualidade. Eu estou aqui com a diretora Adriana, com as coordenadoras a Andressa e a Flávia. Meninas, sejam muito bem-vindas, bom dia. Hoje com um assunto bem especial, e educação sempre faz parte da vida das pessoas. Então, Adriana, seja bem-vinda. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho de ti para o pessoal em casa. Bom dia a todos. Eu sou a professora Adriana Simoneto Pessuto. Eu moro em Vila Flores, trabalho aqui no Colégio Aparecida há 4 anos. Estou há 37 anos na profissão do magistério e é algo que eu me identifico demais e amo o que eu faço. Acho que é por isso que é tanto tempo que eu estou e permaneço, né? Sou aposentada em algumas áreas, né, de atuação que já trabalhei, e hoje estou como diretora do Colégio Aparecida. Maravilha, caminhada, hein, professora Adriana? Isso aí. Flávia, seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. Eu sou a professora Flávia, então, sou Flávia Marcieren Lazarotto, sou de Veranópolis, moro em Nova Prata há alguns anos, 5, 6 anos, por aí. Trabalho na escola fazem 5 anos também. Comecei cuidando dos pequenininhos, educando os pequenininhos, né? E foi uma caminhada. Hoje estou na escola como coordenadora pedagógica do Fundamental 1, então séries iniciais do 1º ao 5º ano. Tá certo, muito bem. Andressa. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Meu nome é Andressa, eu sou natural daqui de Nova Prata, mas moro em André da Rocha, né? Vou e volto todos os dias. E estou no Colégio Aparecida desde 2012, 10 anos de Colégio Aparecida. E hoje estou coordenadora da educação infantil e do turno extracurricular. Muito bem. Gurias, a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre a estrutura da escola, entender um pouquinho da história também da escola, porque falar do Colégio Aparecida em si, há muitos e muitos anos que ele está na comunidade, a gente vê pessoas de mais idade falando, porque eu estudei no Colégio Aparecida. E a gente precisa entender também que tem toda uma bagagem histórica, mas a gente precisa também compreender todas as mudanças que vão acontecendo para que cada vez mais a qualidade esteja, né, como princípio. Então, Adriana, pode falar um pouquinho sobre? Então, o Colégio Aparecida, ele tem 85 anos de existência. Está na comunidade prestando serviço educacional há muito tempo, tem servido a várias gerações, aos avós, né? Hoje são os avós, os filhos, os netos que frequentam a escola. É uma entidade sem fins lucrativos, é filantrópica, atende alunos pagantes e bolsistas, né? Então
tem este fim. A associação que mantém a escola, então, é a SEASNOP, é uma associação de pais, e tudo que é feito, tudo que é decidido, então, é esta associação de pais que define e que decide. Ela presta um serviço educacional, então, em setores, né? Nós atendemos desde a educação infantil até o ensino médio e o pós-médio com o técnico de enfermagem. Atualmente nós temos 564 alunos, atendendo a todos esses níveis, e cada nível então tem a sua coordenadora, né? Que para fazer um trabalho bem específico e bem direcionado às necessidades que a escola demanda, né? Com certeza. E a gente vê que a estrutura, até o pessoal está visitando um pouquinho a escola para ter uma noção do que você pode encontrar na escola, né? Porque é bacana a gente entender um pouquinho como ela está toda realmente pensada e foi elaborada para que possa atender muito bem a comunidade que procura, né? Meninas, vamos falar um pouquinho sobre as suas coordenações. Então, Andressa, fala para nós um pouquinho qual é o trabalho que realmente a tua coordenação exerce dentro da escola. Isso, Laura, na verdade eu sou responsável pela educação infantil, né? Que é o início da escola, é a base da escola. Hoje a gente já atende crianças a partir de 2 anos de idade, né? Então nós recebemos este público, depois é recente, né? Esse nosso atendimento com crianças tão pequenas, mas a gente já tem recebido eles na escola já com essa idade, né? Quando estão dando os primeiros passinhos. E o nosso objetivo maior na educação infantil é promover uma educação de qualidade, mas que isso seja prazeroso para a criança, né? Então, o objetivo maior da educação infantil é a ludicidade, é a brincadeira, são as vivências que a gente proporciona para a criança todos os dias, né? A gente diz lá na escola que as nossas crianças aprendem brincando mesmo, né? E para as famílias a gente fala que eles se sujam, eles experimentam, né? Então é a partir disso que a gente consolida a aprendizagem lá na educação infantil. Então eles têm muitas vivências, eles realmente colocam a mão na massa, né, para vivenciar aquilo, experimentar tudo aquilo e poder aprender brincando de uma forma saudável e prazerosa. Então a gente atende na educação infantil as crianças de 2 a 5 anos de idade, né, até o pré-B. Depois eles iniciam a fase da alfabetização, que é lá com a Prof. Flávia. E dentro, então, dessa faixa etária, né, dessas faixas etárias, nós temos hoje 9 turmas com crianças, então, que todos os dias deixam a nossa escola mais feliz. Né? Até eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre o ensino extracurricular, porque a gente vê que é uma necessidade cada vez maior dos pais terem essa abertura na escola para que eles possam também deixar os filhos, né? Mas que a gente fala, não é só deixar, é saber que eles estão sendo incentivados, motivados a fazerem atividades, enfim. Então, fala um pouquinho do ensino extracurricular, por favor. Sim. O projeto do turno extracurricular, ele também é um projeto recente, né? É um filho nosso que surgiu há pouco tempo. E ele surgiu justamente com a possibilidade de proporcionar às famílias esse descanso, né? De poder ter a criança o dia todo num local só, de não precisar deslocar a criança de uma escola para outra, porque a gente sabia que muitas das nossas famílias faziam isso, né? Tinham a criança num lugar de manhã e levavam para a escola à tarde. Então a gente pensou no turno extracurricular para poder suprir essa demanda das famílias que têm essa necessidade, né? Trabalham o dia todo e a gente sabe que é a maioria das famílias assim. Então podem ficar sossegados e deixar a criança lá na escola. Aí a gente pensou, né, no turno extracurricular, mas a gente também não gostaria que a criança simplesmente fosse deixada na escola, né, como tu disseste. Que a criança fosse para a escola e que dentro desse turno integral, né, que ela fica, ela tivesse várias possibilidades de aprender, várias possibilidades de potencializar essas habilidades que elas têm. Então, a gente começou a atender o turno todo. Esse nosso atendimento do extracurricular, ele vai das crianças de 2 anos de idade, que é o nosso maternal A,
até as crianças do 3º ano do ensino fundamental. Então, eles ficam um bom período, né, podendo usufruir do turno extra. E a gente pensou ele também um pouquinho diferente do turno que é o nosso curricular, que é o turno da tarde, né? Então, ele não é um turno obrigatório. As famílias podem optar, né, por todos os dias da semana ou por alguns dias da semana. E a gente desenvolve ele em forma de oficina. Então, ele é desenvolvido num viés diferente do turno da tarde, que é o curricular. E as crianças vão para brincar muito, para ter muita experiência, para praticar muito e para serem realmente protagonistas daquilo que eles desenvolvem, né? Então, a gente tem diversas oficinas que acontecem no turno da manhã. A cada dia da semana é uma oficina diferente. Eles têm culinária, eles têm oficina esportiva, literária, né? Então, uma gama bem grande de possibilidades de aprender todas essas áreas de conhecimento. Que legal. Sem contar nas rotinas, né? Então, a gente oferece café da manhã nesse turno, oferece o almoço, as famílias não precisam se preocupar com isso. As crianças têm um momento de descanso ao meio-dia, né? Porque a gente compreende um turno grande. E aí, eles dão uma relaxada no turno do meio-dia e à tarde, então, estão prontinhos para o turno da tarde, que é o turno curricular. Tá certo, mas isso é muito bacana. Quando o Colégio Aparecida ele chegou com esse turno, eu vejo que mudou a vida de muitos pais, assim, e a qualidade, né? Não é só simplesmente porque a gente sabe. Se essa criança às vezes, vou ficar em casa com uma avó ou vou com uma tata, nem sempre vai ter aquela tensão de dizer, vamos fazer uma atividade diferente, essa motivação que falta um pouquinho. Então, é muito bacana entender que aos pouquinhos eles vão sendo introduzidos em outros assuntos também que fazem parte do dia a dia. Então, isso é muito legal. E, Flávia, falando um pouquinho sobre os projetos de leitura, sobre tudo que acontece por lá. Então, nós temos esse projeto de leitura, ele é desenvolvido no ensino fundamental 1, né, as séries iniciais, especificamente com o uso de um material, tá? Então, ele leitura desenvolvida em todo o contexto, desde os pequenininhos, né, incentivo na escola é primordial, mas este ano, então, nós adotamos em toda a escola um novo sistema, um projeto novo, né, um material didático diferente, que abrange toda a escola, porque nós vínhamos há muito tempo, né, com educação infantil usava um tipo de material, aprovava um tipo de material, aí o 1º ou 5º ano era o outro, e assim ia mudando, até chegar lá no final do ensino médio. Então, agora, nós temos uma unidade, né, nós seguimos uma unidade. O mesmo projeto, ele é implantado lá com os pequenininhos no maternal, e ele segue até o 3º ano do ensino médio, então é uma sequência. Este ano é um ano desafiador para nós, né, porque ele é novo, então muitas mudanças para as crianças e muito desafiador para os professores, né, porque exigiu que eles mudassem tudo, né. O modo a gente já veio daquela mudança que aconteceu, a gente aproveitou, né? Já estava todo mundo em fase de mudança devido à pandemia, né? E retornamos com mais esse desafio. E estamos aí desenvolvendo devagarinho, buscando onde é que pode melhorar, para que a cada ano se torne excelência primordial, né? E esse projeto de leitura, então, ele nos foi oferecido para ser desenvolvido com as crianças do 1º até o 5º ano. É um material que ele vem junto, né? Ele vem junto com o material didático deles do projeto, né? Que eles usam no dia a dia. Ele se chama Território da Leitura. Dentro desse material, os professores, então, de um ano para outro, eles escolhem, né? Vem uma listagem de livros, né? De autores bem diferenciados, assim, bem importantes, bem conhecidos. Os professores escolhem quais livros eles vão desenvolver nesse território da leitura. Nós recebemos, então, nesse kit, 3 livros de leitura, né? Com um material de suporte para desenvolver essas leituras de uma forma diferente, sabe? E esse material que vem no kit deles, o professor utiliza também com outras vivências, né? Outras explorações de textos, porque é bem rico, sabe? Bem importante. O que nos leva a achar que está dando certo e que funciona? Eles adoram que os professores continuem lendo para eles.
não só quando eles não sabem ler ainda, né? Quando eles não estão alfabetizados. Então, esses livros, os professores todos têm o seu, cada um tem o seu, né? Toda criança tem uma unidade desse livro, desses 13 livros, e os professores desenvolvem, então, cada leitura com eles em sala de aula. Algumas atividades são voltadas para as famílias, né? Eles levam para casa, desenvolvem com a família, e outras em sala de aula. Então, essa parceria acontece, que é muito importante esses momentos, estimula, né, que eles tenham essas vivências com a família, para valorizar aquilo que eles fazem na escola também, né? Então, o nosso projeto de leitura, ele é todo voltado para o território da leitura, este ano, com esse material. Certo. Que bacana. E entender um pouquinho esses diferenciais que a escola tem, né? Sim, Porque é um temos. motivador. E depois a gente vai entender nos próximos blocos também um pouquinho sobre todo esse lado de envolver os pais com a escola, com as atividades e mostrar que sim, tudo isso junto faz com que eles cresçam com certeza melhores, mais confiantes, saibam que tudo que é necessário para eles não é pelo fato de que a gente diz que é importante, mas sim que eles coloquem isso, eles descubram que isso que é realmente importante, né? Exatamente. Eles precisam se dar conta que aquilo é importante para eles, né? Para depois eles buscarem. Uhum. Inclusive, Laura, no final do ano, em novembro, final de novembro, nós teremos a mostra literária. Então, é mostrar para a comunidade escolar o que foi desenvolvido durante o ano relacionado à leitura, né? Toda essa parte voltada para ter esses projetos que a gente desenvolve. Nós tivemos, então, a cada ano que a gente pode, né, tirando os anos da pandemia, que tivemos que parar um pouquinho nosso trabalho, nós tivemos a mostra de ciências, né, que foi feita em 2019, e agora teremos a mostra literária, então, que é voltada justamente para essa questão da leitura. E para ver como isso é realmente muito importante quando a gente pensa que precisa motivar para que eles criem um hábito de ler, né? E tu vê que realmente é difícil, então se começar desde cedo, vamos introduzindo de uma forma gostosa e depois a busca deles vai ser por conta, né? Não vai precisar nem aquela... Então, desde projetos quanto a amostra, então eles poderem, né? Eles são estar- desafiados. Exato, exato. E isso é Laura, para bacana. desenvolver, na verdade, esse hábito de leituras, a gente não precisa de grandes projetos, né? São pequenas doses diárias de incentivo que a gente dá, enquanto mãe, pai, prof, né? Pegar o livrinho e ler para eles, mesmo que eles não saibam e ainda não tenham consciência dessa importância, vai criando neles esse hábito, né? Porque é um hábito mesmo. Então, quando a gente faz diariamente, mesmo que seja bem pouquinho, e com amor, né? A gente vai incentivando e a gente vai plantando neles essa sementinha de curiosidade, de vontade, né? De querer mais, de ler O mais. despertar, né? Exatamente, de valorizar, né? E são os diferenciais da escola, né? O que é bacana a gente estar falando que existem várias atividades que são feitas e a gente vai pontuando ao longo desse programa, mas é saber que sim, na hora que tu opta em escolhe um lugar para que teu filho frequente, né? A gente diz, claro, todas as escolas, elas realmente elas são preparadas e tudo mais, mas a gente precisa entender o porquê que eu escolho estar ali, né? Então, até, Andressa, para a gente poder finalizar esse bloco, falar um pouquinho mais desses diferenciais, para que a gente já entender um pouquinho dos projetos e tudo mais, mas é bacana a gente poder estar também comentando, talvez, num geral. Eu acho que a escola cresceu muito, né, de um tempo para cá, Laura. E a pandemia também foi uma grande impulsionadora para isso, né? Porque a gente colheu muitos frutos, né, bons e não tão bons com ela. Normal. Muitos desafios vieram durante e pós-pandemia. Né? A gente recebeu as crianças de uma forma diferente, a gente recebeu os profs de uma forma diferente, a gente precisou se afastar das famílias, né? Porque o momento exigiu isso, então a gente precisou ter um pouco mais de cautela, ter um pouco mais de cuidado, afastar um pouquinho as famílias, e não era o nosso hábito, né? Era habitual da escola e da gente enquanto profissional receber sempre todo mundo, trazer sempre todo mundo para dentro da escola para mostrar aquilo que a gente faz, né? Porque a gente não faz nada sozinho. As coisas não acontecem só lá dentro da escola.
né? O que acontece lá dentro da escola é porque a gente tem famílias parceiras, é porque a gente tem profissionais que são excelentes, de extrema qualidade lá dentro. E eu acho que os nossos diferenciais são exatamente esses, né? São coisas simples e que têm significado. Né? A gente tem um grupo de professores extremamente engajados no trabalho que a gente faz, muito parceiros, né? Que aquilo que a gente propõe abraçam e vamos lá e, né? E realizam esse trabalho com excelência. A gente tem famílias que estão sempre ao nosso lado, né? Que a gente pode contar, que a gente chama, que a gente conversa. E a gente tem realmente esses outros diferenciais que são projetos simples, né? Mas que são realizados com muito amor, com muito carinho. O turno extracurricular é um desses, eu acho que veio para ficar e teve um sucesso muito grande. A gente tem uma procura imensa por vagas no extracurricular e infelizmente a gente não consegue abraçar a todos. A gente gostaria muito, né? Mas a gente também precisa analisar a questão de espaço físico, de números de crianças, porque a gente justamente não quer que seja um depósito, né, a escola. A gente quer que seja um ambiente agradável. Então, a gente precisa também ter alguns cuidados, né? A nossa carga horária também, ela é um diferencial, né? As crianças têm uma carga horária ampliada. A gente tem um projeto de inglês, o bilíngue, que vai ser comentado também nos próximos blocos. Eu acho que todos esses são pequenos diferenciais que no montante fazem a escola se tornar uma grande potência. Mas com certeza. Meninas, eu gostaria de agradecer a presença das coordenadoras Andressa e Flávia nesse bloco, que muito bem expuseram aqui seus projetos, falaram um pouquinho sobre o turno extra e também sobre receber os pequenininhos desde bem pequenininhos, né? Como é legal entender um pouquinho da estrutura com a diretora, mas agora a gente vai para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna para falar mais sobre o olhar e o fazer da escola na atualidade. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Você está à procura de custo-benefício, flexibilidade e variedade em móveis? Aqui na Móveis Prata tem tudo para se encaixar em qualquer espaço. Afinal, somos uma loja referência e especializada em móveis. Temos desde a mobília mais básica à mais sofisticada, mantendo a tradição de preços de atacado. Venha conhecer nossa loja, na Rua General Flores da Cunha, próximo ao restaurante Dona Cândida. GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação.
Chegou a hora de cursar sua graduação. Está esperando o que para dar início no seu sonho? Uniaselv. RP Mercados, há uma década trazendo a melhor opção em supermercados em Nova Prata. Ofertas especiais, açougue com carnes de qualidade e procedência, hortifruti com produtos fresquinhos e a padaria sempre com muitas delícias que dão água na boca. E o melhor, aberto todos os dias até às 21 horas, inclusive aos domingos e feriados. RP Mercados, nosso melhor é por você. Cuidado, beleza e aconchego. Um espaço que valoriza o que você tem de melhor. Grandes profissionais esperam por você. Além de contarmos com o hairstylist Giovanni Gamba. Transformação, autoestima, excelência. Casa Gamba. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã, hoje falando sobre o olhar e o fazer da escola na atualidade. Estamos aqui com um oferecimento do Colégio Nossa Senhora Aparecida. E para esse segundo bloco eu estou aqui com a diretora Adriana, com as coordenadoras Karen e Daisy, que vão falar um pouquinho mais sobre a estrutura, sobre os projetos, sobre cargas horárias, como está acontecendo o ensino hoje, né? Bem como diz o nosso tema, na atualidade. Então, vamos iniciar, diretora Adriana, falando um pouquinho sobre os materiais didáticos que a gente encontra lá na escola. Tudo muda. A cada dia as coisas mudam, né? E na escola não podia ser diferente. Então, sempre, todo ano, a gente procura inovações, o que é mais adequado aos nossos alunos, tudo que possa agregar, né, não só conhecimento, mas também no ser, na existência do aluno. Não é só o conhecimento que pesa, né, mas é um todo, é o ser humano de forma integral. Então, pensando nisso, no final do ano passado, para este ano, então nós procuramos um material didático diferente, algo que atendesse aos anseios da nova geração, né? A geração contemporânea, que tem tantas mudanças e tão diferente do que a gente estava acostumada, principalmente pós-pandemia, que a gente teve assim uma mudança muito grande nos parâmetros, né, nas características dessa nova geração. E nós buscamos então uma solução diferente. E a partir desse ano, então, começamos a utilizar o projeto UNUI. É um projeto, é um material que é voltado mais para a geração, para as características desta geração. Ele é mais dinâmico, ele é mais interativo, ele faz o aluno ser protagonista do seu conhecimento. Então, ele proporciona esse conhecimento que não vem só do professor, mas que ele sai muito do que o aluno constrói. Então, dentro deste projeto também, então, nós temos o Laboratório Maker, que é chamado Mão na Massa, né? Que são alguns diferenciais nos componentes curriculares, onde os professores podem colocar em prática o conhecimento que é passado em sala de aula. Não é somente a teoria, mas também a prática. E também um diferencial desse material didático é o livro, o material que é voltado para o ser e o pensar, que faz com que a criança, desde lá dos pequenininhos, né, eles trabalhem as emoções, eles podem externalizar tudo o que eles estão sentindo, até os adolescentes.
Nós temos desde o 6º ano, do 1º ao 5º ano, então, é Vivência e Valores, que trabalha, né, esse ser, esse pensar. Nós temos do 6º ano ao 9º ano e o ensino médio, o projeto de vida, que também já começa a direcionar os jovens para os seus projetos de vida futura. Mas primeiro partindo do autoconhecimento, né? Quem eu sou e para onde eu vou. Então esse é um material também que veio ajudar muito a proposta que a escola tem. Nossa, enquanto a professora falava, a diretora falava sobre o autoconhecimento, e essa palavra todos os dias passa por aqui. Seja pessoas que venham falar de terapias, sejam professores de universidade, sejam... Olha, o autoconhecimento ele está em pauta diariamente. E todo mundo fala da mágica do autoconhecimento. Então, quem sabe a gente aqui já está estimulando as crianças a entenderem no que elas são boas, no que realmente é o caminho que vale a pena talvez seguir, porque eu sei que para isso... eu tenho facilidades, para outra coisa nem tanto. Então, que coisa legal poder entender isso. E eu tô falando não só no fazer, e sim nos sentimentos, e no outro lado da moeda também da criança, né? Então, é a construção. Isso também, Laura, um diferencial, acho, da escola, e eu acho que todas as instituições que trabalham com crianças e com jovens, é esse olhar, né? Não é somente chegar numa sala de aula, fechar a porta e passar conteúdo. Mas eu acho que é olhar como é que ele está, olhar nos olhos do jovem, olhar nos olhos da criança, e às vezes tu sente muitas... A gente, enquanto professor, com a experiência que a gente tem, a gente acaba absorvendo e percebendo essas características, sabe? Essas manifestações. E às vezes tu precisa parar, tu precisa conversar, ou chamar os pais, porque nada acontece só a escola, né? Nada acontece de um lado só. Mas é sempre uma via de mão dupla, né? Claro. De um lado a família, do outro lado a escola. Então, acho que essa parceria entre família e escola é o que dá certo, e nós temos muito cuidado com isso, sabe? A gente precisa sempre dos pais do nosso lado, e esse olhar muito carinhoso, esse olhar não só conteudista, né? Mas esse olhar também para o ser, né? O ser integral. E quando tu falas dessa forma, eu lembro que a prof. Andressa colocou aqui em relação também à quantidade de alunos. Poxa, se a gente abraçasse toda a procura, por vezes não poderia ter o atendimento devido que deveria ter, né? No caso, o atendimento que deveria ter realmente. Então, ver que o olhar para cada aluno que está lá, para cada indivíduo, ele é realmente único. Então, que bacana poder entender esse lado também. E até a Deise depois vai explicar melhor, né? Uma proposta que a gente tem no ensino médio, que é onde os jovens já estão saindo para o mercado de trabalho. Claro. Então, são propostas diferenciadas que a gente tem, tá? Que eu vou deixar para a Deise explicada aí. Mas com certeza. Vamos falar um pouquinho com a Prof. Karen em relação aos projetos que são desenvolvidos. Enfim, Prof. Karen, antes de tudo, eu gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa. Tá, bom dia a todos. Meu nome é Karen Maria Casanova. Sou professora, estou nesta área há 24 anos, sou professora de matemática. Atualmente sou coordenadora, mas também professora de matemática do Colégio Aparecida. Séries finais, ensino médio, e coordeno o ensino fundamental 2, tá? Então, eu vou falar um pouquinho do como que é a nossa rotina diária no Colégio Aparecida no ensino fundamental 2. Então, nós temos uma carga semanal de 34 períodos semanais. Os nossos alunos têm aula todas as manhãs, das 7h30 às 11h55, e uma tarde por semana, tá? A nossa grade curricular, além dos componentes obrigatórios, língua portuguesa, ciências, matemática, história, geografia, artes, nós temos também a produção textual, que é um período semanal, onde nós temos um professor, né, que trabalha a escrita com os alunos, a produção escrita. Nós temos também o projeto de vida, que a diretora já conversou, já falou um pouquinho, né? Então, os alunos do 6º ao 7º ano trabalham com o ser, o filosofar e o sentir. E 8º e 9º ano, então, eles trabalham com o socioemocional, o eu, as emoções, os sentimentos e a parte financeira, a educação financeira. Então, com o novo material didático adotado para a escola, nós temos um espaço, que é o Laboratório Maker, onde o aluno coloca a mão na massa.
Tá? Então, aqui, inclusive, eu trouxe um trabalhinho que foi feito pelos alunos do 6º ano de Geografia, onde eles construíram o globo, né? Então, tem LED, né? Acende as luzes, onde a professora vai utilizar durante todo o ano letivo o globo nas aulas de Geografia, que foram os alunos que construíram. Foram eles que colocaram a mão na massa, assim como disciplinas de ciências, histórias e demais disciplinas. Tá certo. Nós temos também um projeto anual, que é Novos Tempos, Novos Rumos e Novos Desafios. Então, essa temática proporciona com que os professores façam pequenos projetos, né, no decorrer do ano. Então, por exemplo, eles chamam profissionais. Então, a gente teve profissionais que vieram falar sobre cyberbullying, que a gente houve a necessidade, né? Teve profissionais que vieram falar sobre alimentação na adolescência. Profissionais que vieram falar sobre lesões no esporte, profissionais que vieram falar sobre doping, tá? Então, essa temática dá um leque para que os nossos professores façam pequenos projetos no decorrer do ano letivo, tá? Nós tivemos um projeto também, que acho que teve uma repercussão também na cidade, que foi no projeto Alimentando Esperança, né? Coordenada pela professora Bruna Grisa, no projeto de vida, juntamente com os alunos do 9º ano, onde foram arrecadados alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e higiene, materiais escolares, cobertores que foram distribuídos às entidades de Nova Prata. Tá? Então, essa é a nossa temática e esse é o nosso objetivo. Além de trabalhar o conteúdo, também trabalhar o ser. E quando vocês pensaram em todos esses projetos, vocês veem pela necessidade que eles apresentam, que são criados os projetos? Isso. Por exemplo, a gente sentiu a necessidade, a gente viu que crianças ou adolescentes dessa faixa etária têm apresentado, porque a gente sabe que vai mudando com o tempo. A minha fase de ter 12, 13 anos era agora essa gurizada está com outras, né? Então, dificuldades, a gente vê que vai mudando, né? Então, é de acordo com as necessidades que vocês veem que eles vão apresentando, que são criados esses projetos. Isso mesmo. Então, por exemplo, em virtude da pandemia, o que aconteceu? Nós recebemos alunos com problemas emocionais, de relacionamento. Então, que os professores nos relatam, inclusive a gente tem uma psicóloga, né? E quando há necessidade, ela vem à escola, trabalha com esse grupo de aluno. Então, todos esses profissionais que vêm, eles têm um objetivo que são trazidos pelos professores e pela necessidade que a gente vê nos nossos alunos. Tá certo, muito bem. E pode falar, prof. E às vezes também o próprio material, ele induz a uma temática, entende? Então, o cyberbullying, ele partiu de uma curiosidade que os alunos tiveram a partir de uma aula. E, ao mesmo tempo, agregou ao nosso fazer, porque o uso das redes sociais hoje, para os jovens, eles acham que sabem tudo, mas eles não sabem tudo. Principalmente os perigos que isso representa, né? Então, nós tivemos aí uma parceria e a gente fez essa palestra, proporcionou, e eu acho que só agregou, né, todo esse conhecimento ao que os professores também falam em sala de aula. Pois né? Por vezes a gente vê, essa gurizada tá tão pra frente, né, eles sabem muito das coisas e a gente esquece de falar o óbvio pra eles, né, e me parece que o óbvio, tanto para adultos quanto adolescentes e crianças, precisa ser dito, né? Então, eu vejo que tem muito esse lado que ouvir, entender e também mostrar o que, né, dentro do que é proposto, né, mas que precisa ser dito realmente, né, tem todas as faixas etárias, a gente sabe, não, mas ele deve saber disso, não, a gente não pode contar com esse lado, né, então é importante. E tu sabe, Laura, que a gente observa assim, que quando a gente traz um profissional de fora, parece que é mais eficaz do que o professor estar falando diariamente em sala de aula. Certo. É um outro ouvir de um profissional, né, então por isso que a gente muitas vezes traz. Esse é o nosso objetivo, trazer alguém de fora com este conhecimento. Tu já muda o lugar onde vai ser a conversa, tu já muda um pouquinho. Então, tudo isso já leva para uma nova experiência também, né? É isso aí, muito bem. E vamos falar um pouquinho sobre o novo ensino médio, Deise, então. Vamos falar sobre o novo ensino médio. Vou me apresentar, sou Deise Bristotti, eu sou de Vila Flores. Eu trabalho no Colégio Aparecida há 13 anos. São 4 anos que eu estou na coordenação. Sou prof de Biologia e coordenadora também.
Também trabalho em outra escola em Vila Flores, também na coordenação no Colégio Dozerina Boff. E é muito bom estar aqui e falar do nosso colégio para vocês. Eu coordeno o 9º ano e o ensino médio. E o ensino médio, nós temos duas realidades diferentes. O novo ensino médio, que nós temos então uma carga horária de 35 horas. E o ensino médio, que é o 2º e 3º, com 37 horas. Os nossos alunos ficam todas as manhãs conosco. E às tardes, nós temos 2 tardes da 1h15, das 13h15 às 16h50. E nas quintas-feiras, o 2º e o 3º fica também da 1h15, 13h15, às 16h50. E o primeiro ano tem uma diferença, porque eles fazem uma opção por um itinerário. Nós temos uma mudança na lei nacional, que faz com que o novo ensino médio, os alunos têm que se tornar protagonistas e escolher alguma preferência nas áreas de ensino. Então, nós montamos 2 itinerários diferentes. Nós temos o primeiro itinerário, que envolve linguagens e as humanas, história, português, geografia, sociologia, linguagens, e o segundo itinerário, que envolve matemática e ciências, física, química e biologia. Então, na matrícula, o aluno opta em qual itinerário ele quer seguir. E esses itinerários são bem específicos, de acordo com as áreas de atuação ou de preferência ou de interesse que o aluno tem para poder conhecer mais os itinerários. Então, na quinta-feira, eles são subdivididos, o primeiro ano, em 2 itinerários. Além disso, nós temos também a nossa carga horária, que é uma carga horária diferenciada, que faz com que os nossos alunos saiam do colégio com um preparo muito bom em todas as disciplinas, física, química, biologia, matemática, uma diferenciação nas línguas, porque nós temos também professor específico para gramática, língua portuguesa. Nós temos professor específico que trabalha produção textual, que são os diferentes gêneros literários, e professor específico para oficina de redação, que trabalha específico redação pro Enem e vestibulares. Nós temos o projeto de vida, que também é um diferencial nosso, em que os alunos, ao longo do ensino médio, eles trabalham com perspectivas de futuro que eles querem fazer no futuro. Eles têm um acompanhamento profissional com o professor e com psicóloga também através de testes ao longo de todo o ensino médio, desde do primeiro ano até o 3º ano do ensino médio. E também o professor em projeto de vida faz um acompanhamento sobre aptidões, sobre a questão socioemocional. Então é um círculo que se tenta fazer com que o aluno saia da escola sempre melhor do que quando ele entrou. Sabe quando que eu ouço que faz todas essas colocações de tudo que pode ser oferecido para um aluno do novo ensino médio, eu penso no trabalho que dá. Porque o que acontece? Aqui eu digo, seria muito mais fácil oferecer o que está numa grade básica, né, do que tantas outras oportunidades que fazem com que eles possam pensar, eles possam escrever, e por vezes o escrever que eu falo é saber se expressar através da escrita, né, porque a gente sabe que qual é a tamanha dificuldade, e não dá também pra gente descartar o lado de que eles aprendem a escrever e já estão digitando de uma forma no WhatsApp, de outra forma no PC, de outra forma, né? Exato. Então, eles até podem desenvolver um pouquinho ou se expressar, mas eu digo ter aquela realmente como eu devo seguir uma ideia, por exemplo. E a gente vê que isso parece ser algo básico, mas é uma das maiores questões que aparecem, que o pessoal fala assim, poxa, não consegue desenvolver um texto, não consegue desenvolver. Então, tu vê, né? E é um desafio. Sim. É um desafio, começamos há um ano atrás, né, Adri? Isso. É um desafio para reestruturar o nosso currículo, para adaptar os professores a essa nova formatação, até o espaço físico. Mas ele é necessário, porque a gente vê hoje nos alunos, esses que optam por itinerário 1 ou 2, a realização. Porque eles realmente estão experimentando algo que eles querem experimentar, provar. Eles querem testar se realmente é o que eles pensam que é. E é gratificante ver esse olhar diferente, esse envolvimento deles. E talvez tu nota talvez que eles, a partir dessas atividades, eles conseguem já ter um rumo do que eles esperam para a vida, porque, gente, eu saí com 16, 17 anos do ensino médio
sem muito uma ideia do que realmente, para que lado a vida vai me jogar para eu realmente agarrar. Então, talvez vendo por esse lado, poxa, então as exatas eu já descarto, ou eu já descarto as humanas. Então, como a gente vê isso? Faz realmente sentido? Tem sentido? E muda um pouquinho a vida dessa turma? Tem sentido, e agora no próximo ano eles vão de novo optar por novos itinerários. Então é aí que nós vamos ter a certeza se eles estão voltados para uma área das humanas e linguagens ou exatas em natureza. Então assim, a gente percebe que eles têm, na escolha deles, o interesse em conhecer a área normalmente é da aptidão que eles mais têm. Mas casa-se também muito, junta-se muito também com a questão dos testes vocacionais, que é o que a gente faz ao longo de todo o ensino médio, que é bem produtivo, porque a gente percebe que nem sempre o aluno que tem uma ideia vai se formar naquilo que pretendeu. Tá certo. Né? Porque eles são um pouco jovens demais para a escolha profissional. Então, esse acompanhamento da escola é importante, porque ele faz com que o aluno, ao longo de todo esse ensino médio, ele experimente várias áreas, ele tem um acompanhamento psicológico, então ele consegue fazer um acerto na hora que vai fazer a escolha, bem mais eficaz. Na verdade, assim, ó, o nosso resultado, ele vai ser 2024. 2024. Quando nós teremos a primeira turma, que agora introduzimos esse ano, o novo ensino médio, né? Certo. Então, quando eles estiverem se formando, a gente vai dizer, acho que deu certo ou não deu certo, né? É uma testagem agora que a gente está fazendo. E esse novo ensino médio, para nós, também foi uma coisa um pouco incerta. Porque ele deu muita abertura e a gente acaba ficando um pouco perdido, né? Qual é o direcionamento que a gente vai dar? Claro. Então não é uma coisa tão simples de organizar dentro da escola. Por isso que eu comentei assim, deve dar muito trabalho. Dá trabalho porque também tu está definindo a vida de um aluno, né? Claro. De repente tu vai escolher uma área, tu vai escolher um itinerário que pro aluno não interessa, mas ele vai ter que fazer. Então, essa nossa preocupação com o novo ensino médio também ela é bastante pontual, sabe? A gente precisa pensar em tudo que a gente vai oferecer, no que o aluno vai experimentar. E essa ideia, nós começamos somente com o primeiro ano estruturado. Nós não temos o segundo e terceiro. Por quê? Porque vamos ver como é que o primeiro ano vai. O ano que vem a gente vai ampliar um pouquinho mais, entendeu? Para não também dar um passo muito grande e o aluno se perder. E nós também. Então, é algo assim bem ponderado, né? Eu acho que com muita cautela, quais são os passos que a gente vai dar daqui para frente. É isso aí, não, mas já entendendo um pouquinho e até mesmo fazendo um comentário aqui sobre o básico, a gente sabe que o que é necessário, eles têm. E eles têm tudo isso a mais, né? Então, é bom porque daqui um pouco o pessoal até comenta, mas será que... Não. O essencial, o que está na grade, o que é necessário passar para eles, está sendo passado. Está sendo adicionado, né, alguns projetos e que vão fazer com que esse aluno, quem sabe, ele saia um pouquinho mais... Porque eu acredito que tenha muita confusão na cabeça do aluno. Eu já fui e vejo que muita gente comenta a mesma coisa. Poxa, quando eu saí eu nem sabia o que eu queria. Então, quem sabe assim consegue dar um norte. Né? E até uma necessidade que a gente viu, né? Experimentando, na verdade, a gente vai experimentando. Fazer um teste vocacional somente no terceiro ano do ensino médio era assim, não surtia efeito. Porque nós tivemos experiências de alunos que tinham definição numa área, fizeram um teste vocacional, deu aquela área, ou deu uma área completamente diferente. Então, assim, eles se confundiam muito mais. Teve alunos que fizeram um teste vocacional, não é essa área que eu vou fazer. Fizeram um ano de faculdade, e aí a gente se encontra com eles depois de estar fazendo, não, troquei de curso, nada a ver, e aí tu vê que é uma outra área completamente diferente. Então, por isso a nossa opção de começar desde o primeiro ano do médio, sabe? E esses testes que a psicóloga aplica, eles também estão voltados para o autoconhecimento, né? Eles se conhecerem, para depois, devagarinho, escolhendo as aptidões que eles têm. Então, está sendo bem pensado. Tá certo, mas muito bacana. E até pra gente que já tá fora da escola há um tempo, a gente já começa a entender um pouquinho mais de todo o processo, como, né, hoje se realmente... Quem está no ensino entende que tudo isso foi modificando, como todas as áreas foram modificando. Mas daqui um pouco a gente tem um olhar um
pouco diferente do que realmente acontece. Então, que bom pra gente poder entender e também saber que tudo isso está sendo trabalhado. Eu gostaria de agradecer as profs Karen, Daisy, que estiveram com a gente nesse bloco, né? Nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna para falar mais sobre o olhar e o fazer da escola na atualidade. É um oferecimento do Colégio Aparecida. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Você está à procura de custo-benefício, flexibilidade e variedade em móveis? Aqui na Móveis Prata tem tudo para se encaixar em qualquer espaço. Afinal, somos uma loja referência e especializada em móveis. Temos desde a mobília mais básica à mais sofisticada, mantendo a tradição de preços de atacado. Venha conhecer nossa loja, na Rua General Flores da Cunha, próximo ao restaurante Dona Cândida. GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. Chegou a hora de cursar sua graduação. Está esperando o que para dar início no seu sonho? Uniaselv. RP Mercados, há uma década trazendo a melhor opção em supermercados em Nova Prata. Ofertas especiais, açougue com carnes de qualidade e procedência, hortifruti com produtos fresquinhos e a padaria sempre com muitas delícias que dão água na boca. E o melhor, aberto todos os dias até às 21 horas, inclusive aos domingos e feriados. RP Mercados, nosso melhor é por você. Cuidado, beleza e aconchego. Um espaço que valoriza o que você tem de melhor. Grandes profissionais esperam por você. Além de contarmos com o hairstylist Giovanni Gamba. Transformação, autoestima, excelência. Casa Gamba. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã e hoje eu estou aqui com as professoras, diretora e coordenadoras do Colégio Aparecida para falar sobre o olhar e o fazer da escola na atualidade. E estamos aqui comentando sobre toda a estrutura da escola, como está sendo pensado, também conteúdos, todos os projetos que estão sendo repassados. E aqui a gente fala sobre família, sobre esse contexto que faz parte e faz a diferença na vida das crianças. E agora, para a gente voltar com isso e com um assunto que tá super bacana, é sobre a escola de pais, Dire. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, até para o pessoal entender o que é. Muito bem. A Escola de Pais é um projeto que nós idealizamos em 2019. Então, em 2019 tivemos encontros. O que eram esses encontros e por que a necessidade disso? Nós sentimos que escola e família têm que andar juntas. Então, professor, ele estuda muito durante a sua vida, né? Estuda sobre as fases do desenvolvimento, sobre a adolescência, né? Sobre todos aqueles aspectos que envolvem os alunos. E os pais, às vezes, a gente sentia a necessidade, assim, de passar esse conhecimento também para os pais e trazê-los para dentro da escola, que sempre foi a nossa política, né? Os pais para dentro da escola para acompanhar o trabalho que a gente faz. Então, em 2019, idealizamos essa escola de pais, onde foram trazidos, né, vários palestrantes, várias pessoas que vieram em encontros somente para os pais. Então, abordavam assuntos diversos e de uma forma bem geral para todos. 2020, pandemia, tivemos que parar com o nosso projeto, né? Abortar o nosso projeto, nosso ideal de escola de pais. 2021 também não conseguimos retomar. E agora, 2022, então, nós retomamos a escola de pais, só que num formato um pouquinho diferente. Se em 2019 nós tínhamos umas temáticas bem gerais para quem quisesse participar, né, diferentes segmentos, diferentes idades, agora nós estamos fazendo então por níveis de ensino, bem específico, né? Educação infantil, então assuntos que são pertinentes àquela fase da infância. Depois vai ter ensino fundamental, adolescência, né, ensino médio. Então, é um projeto que a gente percebeu que dá muito resultado, principalmente porque os pais, eles começam a nos ajudar também, né? Quanto mais informação se tem, com certeza a educação se torna cada vez melhor e de mais excelência. Então, nós tivemos agora em julho 2 encontros já com as crianças da educação infantil, maternal e pré-A, e agora em agosto e setembro, então, teremos abordando todos os demais outros aspectos que a gente listou, né, elencou, e participarão, então, os níveis, os pais por níveis e por idades. Então, é um projeto bem bacana, assim, que dá muito resultado, e a gente fica muito feliz com a participação dos pais. Que coisa boa, porque realmente, quantas coisas são notadas nas crianças que, por vezes, é numa atividade, é algo diferente. E os pais em casa, né, não estão por dentro. Claro que a gente tenta dar, né, como mãe, como, né, a gente vê que tenta dar a maior atenção possível e tudo mais, mas no dia a dia, para crianças principalmente que ficam no turno extra, a gente vê que é justamente tá às vezes mais tempo na escola do que em casa, né, no horário. Então, essa atenção para ver o que realmente está funcionando, o que não está, o que é o déficit dessa criança, o que não, né? Então, entender isso e ter alguém que possa te auxiliar com tudo, né? Isso. Então, eu achei incrível essa escola de pais, assim. E o olhar do professor, ele é muito importante. Porque o professor, ele trabalha na turma, mas ele tem aquele olhar para a criança, né? Aquele olhar de conhecimento do que faz. Então, os pais devem levar muito em consideração o que o professor fala, porque ele passa, como tu disseste, né, muitas horas com a criança. Claro. Então, ele tem toda essa visão. O professor sabe quando a criança está com fome, o professor sabe quando ela não está bem, porque é um conhecimento que vai desenvolvendo, né? E tu vai conhecendo a tua criança ao longo do ano, tu sabe como que ela é. Qualquer coisa que acontece diferente, a gente já percebe. Então,
por isso que a gente idealizou nessa escola de pais. Não seria bem uma escola de ensinar o pai a ser pai, né? Mas é uma escola que forma sobre assuntos gerais. Mas com certeza, né? Porque até para andar junto, porque não adianta o pai em casa falar uma coisa, chega na escola é outra. É verdade. Né? Então, para caminharem juntos. Então, isso faz toda a diferença. E agora, para a gente mudar um pouquinho, vamos falar sobre o programa Mais Alunos, Dire. Isso, o programa Mais Alunos é um programa que foi idealizado também com o objetivo de proporcionar a entrada de novos alunos na escola. Então, como é que ele funciona? Tanto o indicado, né, na verdade ele serve somente para alunos novos, né? Mas quem que pode indicar? Alunos que já estejam, né, famílias que já estejam dentro da escola. Certo. Então, para cada aluno novo indicado, tanto o aluno indicado quanto quem indicou, então tem um percentual de desconto na mensalidade. Então, no primeiro ano é 20%, segundo ano 10%. E assim ele vai saindo, né? Esse desconto vai perdendo esse desconto. Mas tem que deixar mais pessoas para indicar. Daí no ano seguinte, se tu quer indicar mais alguém, tu volta com o teu desconto na mensalidade. Tá certo. Né? E podendo acumular até 80% de desconto para cada aluno indicado. Mas olha só, é uma que forma maravilha. de estimular e ajudar as pessoas também, Mas né? com certeza. Eu digo, ajuda a escola, mais alunos, né? E ajuda também a quem precisa estar com aquele valor todo mês. Claro. Que é uma escolha que os pais fazem. Isso. A gente sabe que quando que tu precisa investir, mas tu tá investindo na educação. Então, o resto, eu digo, vai se dando um jeitinho no Vem resto, por mas a conta, educação é primordial, né? Eu acho que é um patrimônio bem importante para deixar para os filhos, né? Verdade. Investir em conhecimento. A qualidade, né? Isso aí. E agora, para a gente poder falar um pouquinho, e depois a gente vai frisar, né, o desconto, o programa Mais Alunos, a gente vai frisar o final do programa. Mas agora, professora Jaqueline, coordenadora, vou pedir para que tu te apresente para o pessoal em casa, porque aqui tu viesse com um tema que também é muito bacana, né? Isso aí. Bom dia a todos, então. Bom dia, Laura. É um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho do nosso projeto bilíngue, né? Então, o Colégio Aparecida conta com um projeto bilíngue. É importante frisar, Laura, que nós não somos uma escola bilíngue, né? Porque a escola bilíngue, ela exige muito mais, inclusive documentação, certo? Nós temos um projeto bilíngue, que é muito legal. Então, nós temos na educação infantil 4 períodos de língua inglesa semanais. No ensino fundamental 1, 2 e médio, 3 períodos de inglês semanais. Tudo isso elencado dentro de um projeto bilíngue com uma abordagem diferenciada. Como é que é essa abordagem? É CLIL, é integrar conteúdo com o ensino de língua. Então, lá pelas tantas, Laura, os alunos estão aprendendo ciências em inglês, geografia em inglês. Esse nosso material ele é totalmente pensado para ensinar por meio da língua. E não só ensinar o inglês. Então, aquele ensino que a gente tinha antigamente, por exemplo, de gramática, vocabulário, atividades de listening, speaking, por exemplo, ele está diferente. Nós vamos estudar assuntos muito interessantes e, através desses assuntos interessantes, a língua. Então, nós vamos estudar, por exemplo, a composição das montanhas, com um áudio sobre isso, com um vídeo sobre isso, mas na língua inglesa. Então, os alunos, eles aprendem e nem se dão conta que estão aprendendo tanta coisa por meio da língua. Claro, temos também o ensino da gramática, do vocabulário, atividades que eles precisam ouvir, né? Com certeza. Mas mesmo assim, além da língua, nós temos os conteúdos. Essa é a abordagem CLIL que a gente chama, integrar o conteúdo com a língua. E isso me parece ser muito curioso porque a gente consegue, aos poucos, imagino que muita gente começou aprendendo inglês porque é através do verbo to be, óbvio, a gramática ela faz parte e a gente precisa dela. Mas conseguir colocar, e eu já vi crianças falando como é que se fala em português mesmo isso, sabe? Porque pegou tão fácil junto com todo o conteúdo que, claro que não é o português
é como a gente brinca, né? Antes vamos aprender a falar português, né? Direito, correto, ok, né? Numa brincadeira, né? Mas é muito importante o inglês. E eu digo hoje espanhol também, né? Que a gente tem toda essa busca, né? Por esses conteúdos e por essa linguagem que faz parte. Porque hoje o mundo é de todos, certo? Então, é muito importante. Mas tu vê essa diferença em poder colocar essa gurizada num ambiente onde eles podem estar estudando diversos temas, assuntos, conteúdos com o inglês? Tu vê essa diferença neles? Sim, é muito interessante, Laura, porque isso faz parte de cada turma, né? Então, o conteúdo da turma, ele é abordado pelo professor daquela área e enfatizado em língua inglesa. Então, se torna um complemento do que eles já estudaram, ou uma forma diferente de ver aquilo que eles já estudaram, né? Então se torna muito curioso, se torna interessante para eles. É muito legal. Além disso, Laura, a Aparecida conta com o ensino de língua espanhola. Do 6º ano ao 3º ano do ensino médio, eles aprendem espanhol também. Então, o nosso colégio enfatiza muito as línguas, né? Além disso, Laura, nós temos uma aluna intercambista da Alemanha, né? Que estará no nosso colégio por 1 ano. Então, o alemão não é o nosso forte ainda, né? Ela se comunica em língua inglesa, ela foi muito bem recebida, né, pelos nossos alunos, e a interação entre eles está sendo fantástica. É que não existe outra forma de se comunicar se não for pelo inglês. Isso. Né? Isso é tão legal de ver. A experiência como professora também, como tu vê isso? Porque talvez para outros alunos tu diga, não, em português é isso, né? Talvez, e com ela já não tem esse lado, como tu vai ver, ela já está na escola, vai ingressar. Já e está. como tu vê ela ali junto, assim, porque a gente entende que tudo desta forma também uma inclusão. Poxa, é alguém que fala outra língua completamente diferente e chega com uma segunda língua do país, né, e precisa aprender sobre. Isso, está sendo uma experiência fantástica, né, para os nossos alunos e para ela também, né? Sempre que possível, os nossos profs, os que dominam a língua inglesa, tentam explicar algo, né, para ela em inglês, e a interação, mímica, gestos, né, tá funcionando por enquanto. Já faz a motricidade fina e grossa, mas isso mesmo, Laura. E uma coisa também bem interessante que surgiu a partir do nosso projeto bilíngue foi o interesse dos professores em aprender a língua inglesa. Então, Laura, a partir desta semana, nós vamos oferecer aos nossos professores um curso de inglês. Então, nas quartas-feiras à noite, os professores, os que se inscreveram, poderão aprender a língua inglesa na nossa escola, né? Serão os nossos profs que estarão ministrando o curso a partir do interesse deles, né? Então, a gente percebe que o projeto bilíngue mexeu um pouquinho na estrutura do colégio e muito eficaz, né? Porque a língua inglesa hoje em dia é o meio de comunicação que a gente consegue viajar para todo mundo, né? E comunicar, e se comunicar, e, enfim, ter uma conversa agradável, né? Conhecer o que tu tiver vontade no sentido de pontos turísticos, países, enfim, né? Ele te abre muitas portas. Para ver, e como a gente brincou antes, né, que tudo isso dá trabalho, né, de fazer, porque pensa movimentar uma escola para receber esse título, né, bilíngue, a gente diz, não é a escola, mas é o projeto, né, bilíngue, mas tu recebendo ele, aí tu acaba recebendo uma pessoa de fora, que aí tu precisa dar a oportunidade para os professores também falarem a língua. Então, é todo um movimento sendo feito para que tudo possa acontecer da melhor forma. Então, imagina, se aqui a gente fala de um projeto somente, com os outros, o quanto se precisa trabalhar, né? Exato. Eu digo trabalhar, oportunizar, né? Eu digo fazer todo esse movimento para que as coisas possam acontecer de acordo com o que o final, que é o aluno, possa receber, né, com qualidade. Então, que bacana, Prof. Jaqueline. E além disso, esse será o nosso primeiro ano, mas nós estamos oferecendo aos nossos alunos um teste internacional, que é o TOEFL.
né? Certo. Os nossos alunos de 5º e 9º ano, né, a partir do projeto bilíngue também, têm a oportunidade de prestar esse exame internacional, com certificação internacional. Então, esse ano será o nosso primeiro, né, desafio nesse sentido. Eles já estão sendo preparados com simulados, né, nesse novo olhar em relação às línguas. E no final do ano, então, eles vão prestar esse exame internacional. Muito bem, que bacana. E depois eles podem utilizar esse, é um certificado que eles recebem para poder utilizar no currículo deles, Com né? certeza, um certificado com validade Sim, internacional, internacional, né? Não é certo. algo assim que que coisa é boa. algo muito sério para a vida deles, para a carreira deles. Muito bem. Muito obrigada, Prof. Jaque. E agora a gente vai fugir um pouquinho do assunto da questão do ensino médio, do ensino no geral. A gente vai para uma... Como é que a gente pode falar? É um pós-médio. Após, né? Pós-médio. Pós-médio. Ok. Então agora vamos falar sobre o pós-médio, né? Vamos falar aqui com a Maria Vitória, que ela é coordenadora, falando um pouquinho sobre o técnico de enfermagem que a gente encontra no Colégio Aparecida. Maria, Sim. tudo bem? Eu gostaria que tu te apresentasse para o pessoal de casa, por Bem, favor. sou Maria Vitória Nunes Conterno, sou enfermeira, professora, coordeno o curso técnico de enfermagem do Colégio Aparecida, então, há 8 anos. E quando eu vim para o colégio, foi com o intuito da gente mudar um pouco o formato do curso, né? Então, a gente fez ele em módulos, esse curso. O aluno pode fazer disciplinas, então esse aluno tem a oportunidade, igual uma faculdade, de cada noite fazer uma disciplina e também escolher as noites que ele pode fazer. Porque o nosso perfil de aluno, ele é um perfil de aluno profissional. Então, é um aluno que ele já trabalha, já tem casa, tem família. Então, muitas vezes, esse aluno não pode estar todas as noites no colégio. Então, a gente abriu essa oportunidade para ele poder escolher a quantidade de noites. Então, o mínimo são 2 noites, mas um aluno pode fazer 3 noites e assim mesmo consegue fazer o curso, né? Então, o curso, ele é 2 anos e meio, são 2 anos de teoria, que dá 1.200 horas, e a gente tem mais a parte prática, que são 400 horas, que dá em média 4 meses, que é no Hospital São João Batista. Então, ele vai passando por todas as áreas lá dentro, né? Passa junto com o professor sempre, de estágio. Então, ele passa pelo bloco cirúrgico, unidade de internação, maternidade, CME, pronto atendimento. Então, vai criando experiências lá dentro, né? Então, acho que essa é uma parte que eles adoram, que é bem importante do curso. E contando um pouco, assim, agora da história do curso, né? Então, o Colégio Aparecida, ele tem 31 anos na área da enfermagem, né? Ele começou como auxiliar de enfermagem, então ficou 10 anos como auxiliar, e em 2000 ele passou para o técnico em enfermagem. Então, agora a gente já está há 22 anos com o técnico de enfermagem, já formamos 618 profissionais até agora, né? Então, isso é muito importante para a comunidade, para a região, né? Esses alunos, agora também a gente deu uma nova oportunidade para eles, que foi um sonho realizado, né, Adri? Em 2020, a gente conseguiu a especialização do curso de instrumentação cirúrgica. A gente formou 16 profissionais, então isso é um pós, né? São para profissionais que já são técnicos de enfermagem e saem com mais esse currículo, né? Que podem ser instrumentadores cirúrgicos também. Esse é um sonho realizado nosso, a gente já estava há muito tempo. É um curso credenciado. Os alunos que fazem esse curso, eles ganham uma carteirinha do COREI, né? Que é o nosso conselho de enfermagem. Então, é bem interessante, bem legal ter esse pós também. Pois é, a gente entendeu um pouquinho sobre ter a escola também, pensar em ter o curso de enfermagem para possibilitar pessoas que queiram, porque
um curso de enfermagem, se não for aqui, a gente sabe que não é tão próximo, tão simples assim de conseguir, né? De ser técnico ou mesmo o superior. Então, entender um pouquinho esse lado de oportunizar as pessoas daqui da nossa cidade, sabendo que a gente precisa de profissionais como esses, né, Dire? E é uma necessidade, né? A gente percebeu nesses últimos anos o quanto esses profissionais são importantes. Claro. E ter uma boa formação e ser uma referência em formação, para nós é um orgulho, né? Mas com certeza. E a gente sabe, né, a necessidade que os hospitais têm, os postos de saúde. Então, além de ser um curso de formação, é um serviço à comunidade. Mas com então, certeza. a gente alia isso e para nós está sendo muito gratificante. Tá certo, tá certo. E falando um pouquinho mais sobre o curso de enfermagem, o do técnico em enfermagem, o pessoal que procura, vocês têm notado que essa procura, ela é específica a Nova Prata ou se recebe muito alunos da região? A gente recebe toda a região, porque é um curso de referência que a gente tem aqui, né? Como já tem há 22 anos só o técnico em enfermagem, então os alunos procuram o curso, a gente tem alunos de Nova Bassano, Nova Araçá, Veranópolis, Vila Flores, toda a nossa região aqui. Eles se interessam bastante, agora nos últimos anos, então, né, nem se fala com toda essa questão de pandemia. Muitas pessoas acabaram se interessando pela área, né, viram que é uma área boa de atuação. E para quem tem o dom, né? Para quem tem o dom, com certeza. E seguido também os hospitais ligam, né, solicitando referências, currículos, né, indicação de alunos. Então é uma área que tem futuro. Mas com certeza, com certeza. Meninas, eu gostaria de agradecer a todas pelo dia de hoje, por falar aqui um pouquinho com todas as coordenadoras que estão conosco e conhecer um pouquinho mais da estrutura do Colégio Aparecida. Dire Adriana, eu gostaria de te agradecer porque a gente sabe que estar à frente de uma entidade como essa, que precisa manter qualidade, precisa manter, né, os alunos, né, com todo esse grupo de coordenadoras que também não deve ser muito fácil. Eu digo, ainda bem que tem bastante gente para poder auxiliar, né? Porque a gente sabe que a demanda, e que bom que cada vez mais tem a procura pelo colégio, né? Mas é o lado de que realmente seja de uma forma tranquila, mas com qualidade. Isso. Laura, só gostaria até de, finalizando nessa nossa conversa, colocar um pouquinho sobre a direção da escola. Sim, por favor. Então, a nossa direção ela é dividida em duas partes, né? Eu sou a diretora pedagógica e tem a Daiane Bavaresco Crestani, que é a diretora administrativa. Então, a gente se complementa na direção da escola. Nós temos esta equipe maravilhosa que se apresentou hoje, né, fazendo parte da equipe pedagógica, então as nossas parceiras, né, que estão sempre à frente de tudo, mas eu não posso deixar de mencionar, né, o trabalho que os nossos professores e funcionários fazem dentro da escola. Cada pessoa que está lá, seja desde a limpeza até o administrativo, todos educam. E a gente trabalha com eles para que isso realmente aconteça, tá? Então, são pequenas ações que desde a tia lá da cozinha, ela nos ajuda a educar. Ela ensina, ela mostra, ela faz tudo com muito amor, com muito carinho, como as meninas da limpeza. Então, às vezes, os alunos, nas suas formaturas, eles até mencionam essas pessoas, porque fazem parte da história deles. Então, o trabalho que é realizado dentro da escola é um trabalho com amor. Tu pode ter certeza que, assim, se a gente está numa caminhada bonita e com sucesso, é porque nós temos um grupo que faz acontecer. Então, a gente só quer mencionar, né, que a gente nada faria se fôssemos só nós, mas nós precisamos de todos. E esse todos envolve a todos que trabalham dentro da escola e aos pais, né, a toda a nossa comunidade escolar. Tendo como um foco principal as nossas crianças, que a gente ama de paixão, e os nossos jovens, né, que são os nossos desafios às vezes, mas que nos tiram da zona de conforto também. Então, a gente está sempre buscando soluções novas, caminhos novos, né, para poder lidar com eles e orientá-los da melhor forma possível. Muito bem, muito obrigada, diretora Adriana. E lembrando também, né, que eu vou deixar um espaço para as meninas também fazerem essas considerações, e só lembrando também sobre esse programa Mais Alunos, que a gente recém comentou, né, diretora, que é
indica, faça a sua indicação para alunos que já estão na escola, ou alunos que estão ingressando também já podem ter a indicação de um outro aluno? Podem. Ok, então, que é bacana a gente estar aqui falando, lembrando, porque é uma baita promoção, né? Tem que vale muito a pena para quem está na escola, está ingressando ou mesmo já frequentando. E agora, Prof. Jaque, gostaria de te agradecer pela participação no dia de hoje, né? E, inclusive de todas as meninas, já que vocês estão aqui para a gente finalizar, né? Certo. Muito obrigada, Laura. Obrigada pelo espaço, né? Obrigada, Conecta também. E estamos sempre, né, Adri, de portas abertas. Nosso colégio é muito receptivo a todos, né, que queiram chegar, que queiram conversar com a gente, esclarecer as dúvidas. Estamos sempre dispostas a atendê-los. Muito bem, muito Certo. obrigada. Obrigada. E Maria Vitória, muito obrigada pela tua participação, falar um pouquinho sobre esse curso que é tão importante e está disponível no Colégio Aparecida. Tá bem, muito obrigada, Laura, obrigada pelo espaço. Queria só, antes de finalizar, agradecer então os nossos parceiros também do curso técnico Enfermagem, que é o Hospital São João Batista, que sempre abre as portas para nós, a Secretaria da Saúde, sempre abrindo portas também para os postos de saúde, né, que os alunos precisam do estágio. A Unimed também, a gente tem um auxílio deles, e as borrachas Vipal. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês. Então, agradecendo a todos que passaram por aqui nesta manhã ou nesta noite, e para quem está nos assistindo em outro horário. Agradeço, convido para que continuem na programação da Conecta Mais e até amanhã.